Boa noite, Radical. Uma boa noite na paz de Jesus. Gente, esse louvor é muito lindo, né? Eu lembro que eu falei com o Misael na semana, eu estava fazendo devocional e ele apareceu lá no final do devocional. Eu lembro que eu estava escrevendo sobre esse texto e Deus colocou isso no meu coração e é muito lindo. Bom, eu continuo me chamando Caio. Eu sou um discípulo do Senhor Jesus em processo de restauração. Luto contra muitas coisas e uma delas é a aparência do mal. Vocês ouviram o pastor Hamilton falar sobre isso um pouco no domingo passado. E a aparência do mal, ela tem a ver com mentira. Quando você faz algo, seja por imprudência ou por má intenção, e outras pessoas pensam algo que não é a respeito daquilo. E, bom, seja por imprudência ou por má intenção, ambos não estão certos. E algo que é interessante quando esse tipo de coisa acontece, quando a gente denuncia o pecado, é que eu estou dizendo que eu sou um discípulo de Jesus, mas que isso que eu faço não é parte do caráter de Jesus. E aí o diabo e o inferno são expostos e Deus é glorificado aqui no nosso meio. Então, se você já pensou alguma coisa a meu respeito por causa de algo que eu fiz e talvez tenha escandalizado, eu peço perdão também para você. E algo mais além disso é que... Caramba, tô muito... Além disso é que quando eu denuncio o pecado, eu inicio um processo de libertação, né? Porque ele vai pelo falar. E aqui na igreja, por isso que a nossa congregação insiste tanto com o CR, com os grupos de passos, com o GR, porque esse é um ambiente em que você pode partilhar a respeito disso num local seguro, você pode falar sobre as suas lutas, sobre os seus pecados, e você também pode ver esse processo de libertação. O CR, como a Yasmin falou aqui, ele acontece toda segunda-feira, às 7h30. Se você é adolescente, acontece aqui no Espaço Radical. Se você é adulto casado, você tem irmão pequeno, tem também no GF e na tenda. Então, se você puder vir, venha, porque eu tenho certeza que o Senhor vai fazer grandes coisas. Amém? Bom, a Yasmin também falou um pouquinho aqui, deu um spoiler. A gente vai começar hoje uma série sobre os encontros de Jesus. Encontros de paz, encontros de graça e paz. Aqui no Radical a gente vai chamar de encontros radicais, porque a gente é radical, né? Mas a gente vai falar sobre esses encontros de Jesus. E assim, eu vou tentar dar uma breve definição para vocês, mas eu acho que o encontro de Jesus, com Jesus é uma coisa tão pessoal e ímpar na vida de cada pessoa que ele só pode ser dado ou falado mesmo com um testemunho real. Então eu queria duas pessoas, uma primeira temporada e uma segunda temporada, para falar sobre o seu encontro com Jesus. Quem aqui já teve encontro com Jesus? Levanta a mão aí se você já teve encontro com Jesus. Alto, gente, é um encontro com Jesus. Bom, agora duas pessoas. Alguém aqui tem 11 anos já teve encontro com Jesus? 11 ou 12 anos? Já teve encontro com Jesus? Tu pode falar pra gente? Não? Tu pode, Heitor? Vem cá. Palmas pro Heitor, pessoal. Eu bati o dedo no meu olho. Bateu o dedo no teu olho. Tá certo. Ó, se apresenta e fala como foi o teu encontro com Jesus, tipo, como é que tu sentiu, foi pra ti. Oi, meu nome é Heitor. O meu encontro foi com Jesus quando eu tava me sentindo muito mal na pandemia. Porque eu só ficava em casa e eu comecei a ficar muito triste, com muita ansiedade. Aí teve um dia que eu fui aqui pra igreja e eu ouvi um louvor. E aí eu senti meu coração sendo tocado. E quando eu cheguei em casa, eu orei. Falei errado, eu orei. Que eu sou acostumada a falar assim. Aí eu orei. Aí Deus me mandou uma mensagem que não era pra eu ficar triste. Aí depois de uma semana acabou a pandemia e eu fiquei muito feliz. Porque Deus me mandou essa mensagem que ia acabar logo. E aí eu me senti feliz de novo, como eu queria me sentir novamente. Mais uma pessoa. Alguém agora de 15 a 18 anos que possa falar como foi o seu encontro com Jesus. Não precisa descrever a história, você pode dizer o que isso foi pra você.
Posso escolher? Posso escolher, pessoal? Aqui. Deixa eu matar a câmera. Tu pode vir pra cá? Vem vocês dois. Vem os dois. Vem, pode vir. Palmas. Pode vir. Palmas, pessoal, continua. Bom, então vocês contam aí pra gente como foi o encontro de vocês com Jesus. Se apresenta e conta aí pra gente. Oi, meu nome é Pedro. Bom, meu encontro com Deus foi no acampamento, porque antes do acampamento eu vinha para a igreja, mas estava muito fora da igreja, já tinha ido para acampamento e aceitava a Deus só por aceitar, mas não tinha uma ligação com Deus. E depois do acampamento, no acampamento mesmo, eu sentei com o Luizão, com o Zecei, e eu senti Deus muito no meu coração. E até que hoje eu estou muito melhor em casa com a minha família, melhor na escola, e meu GR me ajuda muito. E no acampamento a minha ligação com Deus foi enorme, e eu acho que Deus entrou na minha vida para mudar ela de um jeito muito maravilhoso. É isso. Oi, meu nome é Maria Luísa. Meu encontro com Jesus foi também na pandemia, quando eu estava enfrentando a minha maior fobia, né, boletim escolar. Não sou aluna exemplar, tô longe disso. E eu sempre tive muito medo, porque meus pais sempre foram muito rígidos com nota. E eu lembro que eu sempre fui aqueles adolescentes anticrente, até essa época. Quem nunca foi atira a primeira pedra. E por algum motivo tem aquela vibe de procurar Jesus só quando você tá em necessidade. E eu fui cantar um louvor, eu cantei um louvor que eu sabia, e eu abri numa passagem da Bíblia, que foi Salmos 23:4, nunca esqueci. Ainda que eu ande por um vale escuro como a sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo, tua vara e teu cajado me consolam. Incrivelmente, esse foi o primeiro boletim na minha vida que eu fui muito bem até, eu não recebi bronca. Aí eu converti. Eu acho que não tem nenhuma definição melhor do encontro com Jesus do que o que quem aqui já teve e já sentiu nesse momento. Mas, em termos bem gerais, eu diria que 3 coisas são uma definição limitada, mas são uma boa definição do que é um encontro com Jesus. O encontro com Jesus é um encontro com a justiça de Deus. Porque Jesus, ele foi o único que nunca pecou, nem contra Deus, nem contra os homens. Então, o que Jesus fez pela gente na cruz foi algo tremendo. Ele já era referência. A gente fala lá em João, quando a gente lê, ele fala que já estava lá a luz. Então ele era referência, ele paga pelos pecados. A segunda coisa é que o encontro com Jesus é um encontro com a verdade de Deus. Jesus fala lá para Herodes, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, Jesus é o único caminho para encontrar a Deus. É a única forma verdadeira de encontrar a Deus. Existem discursos de coach, existem pessoas que fazem um Deus de estimação para se sentirem seguras, mas Jesus é o único caminho verdadeiro, porque ele foi o único que caminhou com retidão diante de Deus. E a terceira coisa, o encontro com Jesus é um encontro com o amor insuperável, inimaginável, incontável de Deus. Um dia eu estava na casa do pastor Daniel e eu lembro de estar conversando com ele antes do acampamento sobre a temática. E eu falei para ele de uma série que eu estava acompanhando na internet. Ele olhou e falou assim, bobeira, isso aí é bobeira. E me mostrou um podcast, um episódio de um podcast. E eu lembro da descrição que ele dava. Ele falava que a gente é movido por constrangimento ou numa atitude legalista para repreender os outros, mas o que Deus fez com a gente, o que Jesus faz com a gente, é criar uma referência. Então nós não agimos por constrangimento, mas porque nós queremos amar a Deus. E aí ele fala que aquilo que quem estava na primeira temporada e assistiu lá ao final, que Jesus foi sacrificado antes do mundo ser criado.
Então Deus esperava o pecado. Ele sabia que a gente ia cair. Se você abrir a Bíblia em Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, ele vai falar sobre aqueles que não estão com o nome no livro do Cordeiro que foi sacrificado antes da fundação do mundo. Então Deus cria o homem, já sabe que o homem vai decepcioná-lo, e para que não exista essa separação eterna, Jesus é sacrificado antes de tudo acontecer. Quando ele falou isso, quando a gente estava conversando sobre isso, a minha cabeça estava... Como assim, cara? Por que Deus criou a gente sabendo disso, sabendo que o pecado separa a gente de Deus de uma forma eterna? Mesmo assim, ele criou um jeito da gente poder estar perto dele. Porque aqui eu tenho certeza que não tem ninguém que não peca. Mas todos estamos reunidos na presença de Deus. E isso é algo que eu acho que eu nunca vou conseguir descrever com perfeição, nem com qualidade, na verdade. Isso é uma coisa absurda. Bom, agora eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em João capítulo 8, tá? Se tiver com Bíblia, abre aí. Se não tiver, olha na Bíblia da pessoa do seu lado. Vamos viver a igreja aqui. Vocês estão sem Bíblia? Ó, o pessoal atrás de vocês está com Bíblia. Pula uma cadeira para trás, vocês poderem ler. Luquinha, tu pode botar a tua cadeira para frente? Pra eles lerem contigo, ó. Bom, enquanto vocês abrem aí, eu vou orar aqui. Se puder orar comigo, se puder ficar de pé também. Vamos lá. Pai Santo, Deus de graça, obrigado por essa noite, Senhor. A princípio, eu gostaria de te pedir que o Teu nome fosse santificado no nosso meio. Tenho certeza que muitos de nós aqui saímos em lugares e vemos pessoas desrespeitando o Teu nome, Senhor. Mas nós somos emissários da Tua palavra e do Teu reino. Então, faz o Teu nome respeitável diante dos homens, Senhor. Também gostaria de te pedir pela vinda do Teu reino, Senhor, pela manifestação do Teu poder através das nossas vidas. E também pela manifestação da Tua vontade aqui, Senhor. Acima de qualquer coisa, acima das minhas intenções, acima daquilo que quem está ouvindo espera, Senhor. Que a Tua vontade se manifeste nesse lugar e aqueles que são Teus que te reconheçam, Senhor. Eu te peço que o Senhor fale conosco. Nós te pedimos que o Senhor fale conosco nessa noite, Senhor. Não nos deixe sair da forma que nós entramos, mas nos faz sair transformados para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus, amém. Bom, todo mundo conseguiu abrir, todo mundo está perto de alguém com Bíblia. Vou começar aqui a leitura do texto. Na verdade, eu sei que eu pedi para vocês abrirem a Bíblia, vocês podem ler por ela, mas eu gostaria que a gente tentasse mais uma vez ler todo mundo junto. Bom, vai estar aqui na tela. E, bom, vou começar. No 3, tá bom? 1, 2, 3. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor. E ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos. E disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. É só até o 11. Bom, no início do texto, tá, isso aqui não tem muito a ver com o que a gente vai conversar hoje, mas o início do texto fala que Jesus estava no Monte das Oliveiras.
Aqui no texto não fala exatamente isso, mas o Monte das Oliveiras era o lugar que normalmente Jesus se retirava para orar. Inclusive no Getsemane fica no Monte das Oliveiras. E é lá que Jesus está orando. E é interessante, não tinha notado, eu vi esses dias que fala que Jesus ficou a noite inteira orando. Mas se você for ler o texto, ele falou poucas coisas. Então Jesus estava recebendo orientação de Deus para fazer algo como Jesus vai fazer nesse momento. A gente leu aqui, mas eu vou explicar para vocês. Jesus, ele estava conectado com Deus. Ele tinha o Espírito Santo e ele vivia em oração, buscando a orientação de Deus. Então, se puder te dizer algo logo de início aqui, é que esteja em oração. Porque para promover esses encontros, o próprio Deus, quando se fez homem, estava. E Jesus, acredito que ele não fazia isso por necessidade, porque ele era o próprio Deus. Mas enquanto homem, enquanto seu exemplo de homem, ele tinha uma rotina rigorosa de oração. E talvez a gente não comece orando direto a noite toda, mas ter tempo para orar, ter o hábito de orar, é muito importante para que você possa ser um proclamador do reino de Deus. Certo? Bom, então o texto começa com Jesus no Monte das Oliveiras, ele desce para o templo para ensinar, e aí enquanto ele está ensinando, aparecem os escribas e os fariseus. Fala, os escribas e os fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Bom, pela lei de Moisés, para você ser condenado, você tinha que ser pego em flagrante adultério. Para você ser pego em flagrante adultério, você tem que estar ali numa situação, de certa forma, exposta. Então, das duas, uma. Ou eles notaram um comportamento diferente, e essa mulher estava fazendo isso com frequência, ou foi muito estendido, ou então ela, vou falar essa palavra, eu não acredito muito, mas ela deu um azar imenso. Mas essa mulher tomou uma decisão. Antes de qualquer coisa que ela tomou uma decisão. Ou ela era casada, ou o homem era casado, e ela decidiu estar em adultério. Mas por que ela tomou essa decisão? Que muitos de nós aqui fazemos, na verdade. Nós tomamos decisões por uma mentira, por um suposto prazer. E provavelmente foi por isso que essa mulher tomou essa decisão. Um prazer passageiro, momentâneo, que possivelmente durou essa noite, mas foi uma decisão de morte. E na verdade a humanidade como um todo vem tomando essas decisões de morte desde o início dos tempos, em virtude de uma mentira. Então Eva no jardim fez a mesma coisa. Ela tinha tudo e na verdade nós quando escolhemos pecar normalmente estamos numa situação confortável, certo? E Eva estava lá no jardim, Deus tinha chamado os humanos para governarem essa terra com eles e estava tudo certo. Estava tudo certo, estava tudo bem, mas por uma mentira, Deus já tinha dito, Deus era o criador de todas as coisas, ele já tinha mostrado que poderia dar tudo que fosse de bom, mas por algum motivo ela quis tomar uma vantagem que daria um suposto prazer para ela. Ela nem sabia o que era aquilo, na verdade. Mas ela tomou uma decisão de pecado que ela sabia que produziria morte por um engano. E é isso que o pecado faz com a gente. Ele traz uma mentira e porque achamos que aquilo é uma vantagem, a gente decide ceder. Normalmente essa vantagem é prazer. Assim como foi o caso dessa mulher. E, bom, talvez eu tenha falado dessa mulher, de uma decisão de prazer, e esse prazer ele é momentâneo. Mas as consequências dele não são momentâneas também. Na verdade, eles são duradouros. E eles podem ter uma consequência instantânea para o momento e podem ter uma consequência a longo prazo. A gente acha que pecado, Deus diz para a gente não pecar, é uma coisa porque Deus quer. Porque Deus quer desse jeito, porque Deus é rigoroso. Mas o pecado, ele não é necessariamente uma coisa que Deus fez por ser mesquinho. Deus não é mesquinho, Deus é perfeito. E quando ele fala para a gente não pecar, a princípio, é porque pecar vai produzir algo mal tanto na nossa carne quanto no nosso espírito. Então, a pornografia e a masturbação são pecados que, a curto prazo,
eles geram vergonha, eles geram arrependimento. Talvez eu esteja falando disso e você está aí ouvindo e está sentindo isso. Porque você lembra. Ele produz vergonha, ele produz medo, ele produz acusação, porque se você for descoberto, você vai ser exposto. E a longo prazo, ele pode produzir uma doença, ele pode produzir dependência, porque a gente sabe que isso é uma coisa muito séria. Tem pessoas que são dependentes disso, que lutam contra esse vício e destrói casamentos, destrói relacionamentos, destrói famílias por causa de uma decisão. E a pior coisa, ou as duas piores coisas que eles podem produzir é morte. Morte aqui e uma morte eterna. Quando Jesus está lá na cruz, ele fala: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Quer dizer, meu Deus, por que me abandonaste? Isso é a consequência do pecado. Essa completa ausência de Deus. E bom, uma morte aqui acontece, mas quem crê aqui sabe que tem algo depois. E a ausência de Deus é o inferno. Mas o inferno, ele não é passageiro. Ele é eterno. E é isso que o pecado produz na gente. Distanciamento de Deus. O pecado que não tem arrependimento, ele produz isso. Certo? Mas essa atitude dessa mulher, ele não era um destaque para a sociedade. Na verdade, esse era um pecado. Certo? Porque se todas as outras pessoas não estivessem em pecado, esses fariseus que estavam expondo ela, na verdade, eles incentivariam o povo a não pecar. E existem passagens na Bíblia que falam que os mestres, que os levitas, eles esperavam que o povo pecasse para que eles pudessem receber ofertas, para que eles pudessem fazer alguma coisa. E bom, nesse caso, esses fariseus, eles se diziam mestres da lei de Deus, e eles se colocavam num grupo muito seleto, mas eles eram profissional na lei dos homens. E como assim lei dos homens? Numa perspectiva humana, talvez o adultério, como ela estava cometendo, fosse algo estrondoso. Se você vê alguém, você flagra alguém em adultério, você flagra alguém cometendo um assassinato, isso é odioso numa perspectiva social. Mas numa perspectiva divina, todos os pecados têm o mesmo peso. Então, para Deus, se você furou a fila da cantina da escola, sei lá, é a mesma coisa de você ter assassinado alguém. Pesado, né? Mas a gente tem essa referência. Porque Deus é perfeito. E a sua justiça também é perfeita. Ele é infinitamente bom. Então qualquer ofensa contra Deus também é infinita. E o peso dessas duas coisas é o mesmo. Se você abrir a sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 22, que é onde fala sobre isso, você vai ler lá o texto. Deixa eu abrir aqui. Não, já está aqui. Se um homem for surpreendido deitado com a mulher de outro, os dois terão que morrer. O homem e a mulher com quem se deitou. Eliminem o mal do meio de Israel. Aqui a gente vê que eles foram pegos em flagrante adultério. A mulher foi pega em flagrante adultério. Mas a lei manda levar os dois. E se ela foi pega em flagrante adultério, então o homem também foi pego. Foi porque os fariseus eram machistas? Alguém aqui acha que é porque eles eram machistas? Só levaram a mulher, não levaram o homem, deixaram ele fugir. E os fariseus, eles eram caras assim bem, eu vou falar parrudos, porque eu não sei uma palavra melhor do que isso, porque eles perseguiam a igreja e matavam cristãos. Depois, se ler o livro de Atos, você vai ver que eles faziam isso. Então, eles podiam ter pego o cara também, mas eles não pegaram. Pode ser porque eles eram machistas, pode ser também. Mas, pessoalmente, eu acho que eles fizeram desse jeito porque a intenção deles não era de cumprir a lei de Deus. Eles não tinham nenhuma intenção com esse zelo, propriamente dito. Na verdade, eles só queriam colocar Jesus numa sinuca de bico. Eles queriam pegar Jesus numa resposta errada para poder culpá-lo. Porque, como eu falei para vocês, eles tinham a intenção de cumprir a lei dos homens. Eles eram legalistas, eles eram hipócritas e eles só queriam se gloriar. Então,
no sentido geral, toda a sociedade estava corrompida. Eles talvez tenham esquecido o que Salomão falou em Eclesiastes 7, né? Não há um justo sequer. E essa é uma coisa que ela acontece no início, no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Paulo fala que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, a sociedade como um todo estava corrompida. E talvez você já tenha escutado a sua mãe falando que você não é todo mundo. Se você crê em Jesus, o seu pai também está dizendo isso. O seu pai que está nos céus também está te dizendo isso. Ele diz: sejam santos porque eu sou santo. Caminhar com Jesus é um chamado. A Bíblia fala que aqueles que têm um nome que estão escritos no livro do Cordeiro que foi morto são chamados para partilhar do reino de Deus, no princípio para governar a terra e para proclamar o seu nome. Mas eu não posso proclamar o nome de Jesus, não vai haver nenhuma diferença como há com Jesus nesse momento, porque Jesus aqui toma uma decisão completamente, aliás, dá uma resposta completamente diferente daquilo que eles esperavam. Eles esperavam algo que condenasse Jesus, mas ele dá uma resposta completamente diferente, e isso acontece porque ele é diferente. Jesus tem o Espírito Santo, e Jesus estava conectado com Deus, e essas duas coisas contribuíam... Ei pessoal, conversa aí. E essas duas coisas contribuíam para que ele tomasse decisões como essa. Ele desse respostas como essa. Jesus estava plenamente conectado com Deus. E isso fazia com que ele se diferenciasse de todos os outros. Então, quando a sua mãe fala que você não é todo mundo, e a Bíblia fala para você ser santo como ele é santo, é porque você já não é mais do mesmo jeito que o mundo te chamava para ser. Você agora é um filho de Deus. E tem muitos filhos que se parecem com o pai, né? Na verdade, eu acredito que 99% dos filhos pareçam com o pai. E não necessariamente na aparência, mas algo no caráter manifesta isso. E é isso que nós somos chamados para fazer. Se nós cremos em Jesus, nós não podemos permanecer da mesma forma. Mas para manifestar o caráter dele, para passar o aroma dele para as outras pessoas, nós temos que ser diferentes, então a gente não pode agir como todo mundo. Bom, dando sequência, se a gente continuar o texto, a gente vai chegar na resposta de Jesus. Deixa eu ler aqui de novo. Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Quando a gente lê o texto rapidamente, isso parece uma resposta muito ok, né? Tipo, tá. Mas se você parar para pensar no contexto, o que Jesus faz aqui é uma coisa absurda. Ele quebra todos os parâmetros que o pecado tinha criado no contexto social. Como é que ele faz isso? Porque é o seguinte: pela lei dos homens, como eu falei aqui, existe essa distinção entre um pecado e outro, entre furar a fila e cometer um assassinato. Mas ambos são detestáveis diante de Deus. E aqui não era diferente. Porque a lei que os fariseus haviam criado para que os homens acreditassem era de que, porque eles estavam envolvidos com o meio do povo de Deus e da lei de Deus, eles eram melhores do que os outros. E o pecado dessa mulher era pior do que o pecado deles. Na verdade, talvez eles estivessem num pecado ainda pior, porque Jesus fala, né, que é melhor você amarrar uma corrente no pescoço e jogar ela no mar do que fazer um dos pequeninos cair. Então, esses homens tinham uma responsabilidade com o povo. Mas, na verdade, eles estavam criando distinção. Eles estavam se fazendo melhores do que ela. E aí, Jesus dá essa resposta. Quem estiver sem pecado, não se engane, ele não está dizendo quem nunca pecou, mas quem estiver nesse momento sem pecado, que atire a primeira pedra nela. E aí, esses homens, eles começam a sentir a consciência deles ferida. Esse pecado que acontece nesse contexto, algo que eu esqueci de falar, esse pecado num contexto geral, já produziu nojo em Deus. Sodoma e Gomorra é destruída, as duas cidades são destruídas, porque a depravação daqueles homens era de uma proporção absurda. O
pecado de um povo produziu nojo em Deus, a ponto de ele interferir diretamente e fazer cair fogo do céu, enxofre e destruir cidades inteiras. E a mulher de Ló olha para trás e ela vira uma estátua de sal, porque é tão deprimente e triste a situação com que aquilo está acontecendo que você não pode nem ver. Então, se você acha que porque você está aqui na igreja, porque você está ali com seus amigos da igreja, você tem um passe livre para a salvação, você não precisa buscar a santidade, você está errado. Então, quando Jesus dá essa resposta, ele quebra com tudo isso. Talvez aquela mulher ela não tenha recebido um amor desde o começo, e talvez uma série de construções, porque é assim que o pecado funciona. Talvez você tenha pensado, eu tenha falado de pornografia e masturbação, e você tenha pensado na dependência, mas nisso algo com uma proporção maior. Mas todo pecado, ele cria uma tendência, é como uma bola de neve. Um pecado que a gente considera pequeno, invisível, ele vai ganhando proporções. Porque você começa com um pouco, e vai. Você começa com uma mentira, e aumenta, e aumenta, e aumenta. A gente vive situações como existem no mundo hoje. De maridos que mentem para a esposa, de políticos que mentem para o seu povo. E esse tipo de coisa produz nojo em Deus. E aí Jesus está dizendo, cara, não tem diferença entre esse pecado aqui e esse pecado aqui. Os dois são odiosos e vocês são tão condenáveis quanto essa mulher. E aí a consciência que eles tinham para acusar aquela mulher começa a acusar eles também. Porque eles olhavam para ela e condenavam ela como uma pecadora. Eles olhavam e diziam que aquela mulher ela devia ser apedrejada, ela devia ser levada para a porta da cidade e ser apedrejada. Só que quando essa consciência aponta para eles, eles percebem que é a mesma coisa para eles. Que eles são tão condenáveis quanto ela e que os atos dela, talvez algum deles tivessem adultério, mas porque estava ali no meio, porque ninguém sabia, achava que tinha menos peso. Usavam pequenos pedaços da lei, como ser pego em flagrante adultério, para dizer que não era pecado se eles não fossem pegos. Talvez. Isso não é uma certeza, tá? Eu estou só supondo. Mas essa era uma possibilidade. E aí essa resposta de Jesus quebra tudo. E os mais velhos, os mais experientes, eles saem primeiro. Que a consciência deles afirma a acusação. Os que ouvem, saem. Em seguida, os mais jovens. E aí, o mais jovem, talvez mais emocional, talvez mais orgulhoso ali, ele acha que não, a gente não vai sair. Aí quando ele vê aquela postura dos mais velhos, ele entende que ele também está errado. E aí, todos se retiram daquele momento. E bom, talvez todo mundo saiu, os acusadores, e aí a mulher estava olhando, pensou assim, rapaz, agora deu certo, agora ninguém vai me apedrejar, que tá todo mundo em pecado. Só que talvez ela tenha olhado para trás e tenha visto Jesus ali. E agora? Jesus era um judeu, Jesus conhecia a lei, então se Jesus conhecia a lei, ele tinha que executar a lei. Jesus não tinha pecado nem contra Deus, nem contra os homens. E naquela situação ali, se ele apedrejasse ela, não vou te dizer todos os mandamentos que tem, mas talvez ele não tivesse errado. E aí, por que Jesus não apedrejou ela? Ele podia. E Jesus exerceu a lei de forma perfeita. Então, ele não estaria errado. Mas o que Jesus faz aqui é mais uma coisa absurda. Jesus olha para aquela mulher e pergunta, mulher, onde estão os seus acusadores? E ela responde que foram todos embora. Aqui diz que no templo, Jesus estava com os seus discípulos, né? E aí todos os acusadores saem. Então, eles saíram e ficou ela, Jesus, e mais pra frente Jesus vai continuar ensinando. Mas Jesus olha para ela e fala que também não vai acusar ela. Ele diz, né? Eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Naquele momento,
talvez eu volto a dizer, talvez a gente lendo o texto aqui pensa, tipo, tá, ele não tirou a vida de uma mulher, né? Tipo, matar uma pessoa é uma coisa absurda. Mas para aquele momento era uma coisa sem precedentes. Jesus perdoou um pecado. Eu quero que você se imagine agora. Você fecha seus olhos agora. Imagina que você é essa mulher, que você foi pego em flagrante adultério, ou que você cometeu um assassinato e você está num país que a pena de morte é permitida. Imagina essa situação. Faz esse exercício, fecha os olhos agora e imagina esse momento. Você já está sentado na cadeira elétrica. Vai morrer. Está condenado à morte, não tem o que você fazer. É justa a sua morte. O que aconteceu nesse momento foi que é como se o juiz tivesse chegado na hora da sua execução e tivesse dito: não, você está perdoado, eu também não vou te condenar. Agora vá e não erre mais. Aquela mulher tomou uma decisão de morte. Ela estava morta. Mas ela não foi condenada. No capítulo 1 de João fala que Jesus veio cheio de graça. Aqui como diz: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória como unigênito vindo do Pai, cheio de graça e verdade. O que Jesus faz nesse momento é exercer graça. Ele podia exercer justiça, e não estaria errado, mas ele exerce graça. Na Bíblia, no livro de João, não vai mais falar sobre a vida dessa mulher. Mas eu quero que você se imagine. Você está condenado por assassinato. E você é perdoado. Simples assim. Você voltaria a cometer esse mesmo pecado? O objetivo desse mandamento era que fosse eliminado o mal do povo. E não por lei, mas agora por graça, isso foi exercido. Isso acontece porque Jesus tinha cumprido a lei. Então ele tinha autoridade sobre a lei. E é esse o chamado de Jesus para pessoas como eu e você, que cremos nele. O objetivo de Jesus, o que ele fala no final é que vão, preguem, façam discípulos para mim e tragam pessoas. E talvez você esteja agora pensando em uma situação, talvez não, provavelmente não, mas talvez esteja com dificuldade de perdoar alguém, talvez você não saiba o que fazer e, bom, tá aqui o exemplo de Jesus. Ele está chamando a gente para exercer graça e mostrar a graça de Deus que salva as pessoas da morte e trazem ela de volta para Ele. Se a banda quiser subir, deve ir. Mas esse é o chamado de Jesus. Eu não acredito que levantar a mão num culto seja algo que salve alguém, nem que reitere o compromisso que você tem com Deus. Mas quando você faz isso, você declara diante dos homens. Você está dizendo: eu vou fazer isso. Então, se você quiser baixar a sua cabeça para a gente orar, mas eu gostaria de te fazer um desafio hoje. Se você quer renovar esse compromisso de gratidão, porque o que Jesus fez com essa mulher foi o que ele fez exatamente comigo e com você. Ele pagou pelos nossos pecados e nos juntou a Deus. Está junto com Ele. Então, se você quer renovar esse compromisso de gratidão com Deus e se comprometer a declará-lo diante dos homens e levar o nome dele para que outras pessoas possam provar desse amor que você também provou, te peço que fique de pé, que levante sua mão, que faça um gesto, porque não é algo para mim, não é algo para nenhum de nós aqui, mas é que seja algo entre você e Deus. Ele está te chamando agora para você caminhar com outras pessoas e para você levar o amor dele. E talvez você tenha falhado nisso, talvez você tenha tratado isso como uma coisa secundária por causa dos seus objetivos nos estudos, sei lá, no esporte. Mas esse é o chamado de Deus pra gente. Então, se você quer renovar esse voto de gratidão com Deus e quer se comprometer em levar o nome dele para que outras pessoas possam conhecer esse amor que você provou, quem viveu o acampamento aqui pôde sentir isso de uma forma muito diferente.
É esse amor que Deus quer que você leve para as outras pessoas. Então, amém, pessoal. Glória a Deus. Se você quer levar esse amor para mais pessoas, se você quer aceitar esse desafio que Jesus fez quando subiu aos céus, levanta sua mão, fica de pé, mas faz um sinal para que seja algo entre você e Deus. Para quando você quiser falhar nessa missão, quando você pensar em não fazer, você lembrar que você fez um voto com Deus diante dos homens. Amém, irmão. Glória a Deus. Vou orar. Não saiam ainda, tá? A gente ainda vai falar. E escuta esse louvor, tá? Pai Santo, obrigado por essa noite. Obrigado pelo que o Senhor falou com o seu povo, Senhor. Nos dá toda a intrepidez, toda a coragem. Nos tira da estagnação. Nos faz correr para manifestar o teu reino, Senhor. É isso que faz com que a volta de Jesus seja antecipada. A Bíblia fala sobre isso, a tua palavra fala sobre isso. Então nos dá toda a intrepidez, toda a coragem, todo espírito de ousadia para falar a respeito do teu nome, Senhor. Eu não sei se alguém aqui não te conhece, mas eu tenho certeza que sementes foram plantadas para a manifestação do teu reino em quem te conhece e em quem não te conhece, Senhor. Então não nos permite sair daqui da mesma forma, mas alcança os teus que estão ao nosso alcance, Senhor. Nós te pedimos por essas coisas, em nome de Jesus, amém.